Vamos lá então, meu aluno, minha aluna, vamos caminhando aqui para a reta final do nosso módulo de Linux para concurso. Agora, nós vamos trabalhar os dois últimos grupos de comandos de Linux que nós já nos planejamos aqui. Veja, vamos ver os utilitários de texto e os comandos referentes à rede. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, já ver aí quais serão esses comandinhos. Vamos lá. Olha só, temos aqui então, neste módulo de utilitários de texto, alguns comandos que eu julgo bastante importante para você, não só para aquele que vai prestar concurso público, mas para aquele que tomou gosto aí depois de nossas aulas, de nosso módulo, pelo Linux. Tá? Vamos ver então aqui o comando cat. O comando cat, aliás, nós já vimos aí quando na última aula falamos de permissões. Nós falamos aí sobre o conteúdo dos arquivos PASWD, sobre o conteúdo dos arquivos Shadow e utilizamos para isso o comando cat. O comando cat que é utilizado para concatenar arquivos, exibindo aí o resultado na tela, sendo também utilizado para exibir o conteúdo. Foi o que a gente fez, né? Reexibir o conteúdo. Vamos, claro, demonstrar aí essa parte de concatenação de arquivo, tá certo? Vamos mostrar tudo direitinho dentro do nosso ambiente virtual, dentro do nossa máquina virtualizada, máquina essa que será sua ferramenta a partir de agora para você pôr em prática tudo que você for aprender quando o assunto for Linux. Tranquilo? Vamos lá. Na sequência, nós temos aqui o comando less e o comando more. Professor, por que você está falando ao mesmo tempo? Porque eles têm aí o mesmo propósito. O comando less ele faz paginação de saídas muito extensas e exibidos uma tela por vez. Então, quando você tem um arquivo com um volume muito grande de informações e pede para ver o conteúdo desse arquivo na tela, essa tela ela passa muito rápido, essas informações sobem, você não consegue voltar atrás, né? Porque você não consegue ver. O que é que o comando less faz? Ele pagina isso, ele quebra isso de tela em tela e você pode aí navegar nessa tela. O comando more, da mesma forma, semelhante ao comando less, também faz a paginação de uma saída muito grande na tela. A sintaxe desse comando é semelhante à do less, inclusive as teclas de navegação. Ctrl setinha para cima, Ctrl setinha para baixo, né, os cursores aí para cima e para baixo, e com o uso do pipe para fazer o redirecionamento da saída para um outro comando, para utilizar esse comando em conjunto com outros que você vai ver já já. Esse outros é o nosso amigo aí, grep. O comando grep ele é usado para procurar por linhas em um arquivo que contém expressões que satisfaçam um determinado padrão. Em outras palavras, o grep ele vai buscar aquele padrão que você está especificando, aquele parâmetro que você está dizendo, grep, procura para mim este nome, dentro dessa busca, né? Dentro dessa busca que o cat faz, dentro dessa leitura do arquivo que você joga na tela. Então, na parte prática, na demonstração prática, você vai ver que o grep ajuda muito a gente encontrar determinado assunto de um arquivo muito grande, né? Então, você quer encontrar aí aquelas palavras-chave, você utiliza o comando grep em conjunto aí também com o comando more, com o comando cat, e aí o céu é o limite. Beleza? Tranquilo. Na sequência, nós temos o comando tail. O comando tail ele é muito interessante quando você vai fazer, especialmente acompanhamentos de log, quando você vai checar arquivos em tempo real, quando você quer exibir as últimas linhas de saída de um arquivo. Por padrão, sem nenhum parâmetro diferente for passado, o comando vai exibir as 10 últimas linhas. Claro, você pode, através das opções do comando, pedir mais linhas, né? Pedir que apareça aí mais linhas para você. O comando tail tem uma opção também muito interessante, que é a opção "-f". A opção "-f" ela faz com que o comando tail monitore em tempo real aquele arquivo. Então, como eu disse, para você fazer aí verificações de log em tempo real, para você ver quais são os erros que estão acontecendo, o que é que o operador faz? Né? O que é que o usuário faz? Ele dá um comando tail com a opção "-f" naquele arquivo e vê o que acontece. Então, à medida que o arquivo for sendo modificado, for recebendo as entradas lá as gravações, você vai vendo em tempo real o que é que está acontecendo. Então, é muito comum, ele é muito utilizado para você fazer monitoramento. Você abre uma outra tela e vai vendo o que é que está rolando. Beleza? E por fim, nós temos aqui dois editores de texto. Né? Na verdade, nós temos o Nano e o Vim, que é uma versão melhorada do VI.
O Vim e o VI são editores de texto bastante antigos, bastante tradicionais, e eu não poderia deixar de falar para você sobre esses dois caras aí. É como se fosse um edit, um editor aí em modo texto aí do Linux, né? Existem alguns comandinhos. O Vim, ele é um pouco mais, digamos assim, de difícil manuseio, porque você tem que inserir os comandos por código e tudo mais. Já o Nano não, ele tem as opções embaixo no rodapé. Eu vou demonstrar para você também sem maiores dificuldades, para deixar você municiado para fazer aí o manuseio de texto dentro do ambiente de console do Linux. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar então agora para o grupo de rede. Então aqui eu reuni aqui esses 4 comandos para demonstrar para vocês aqui um pouquinho sobre rede. Claro, esses são comandos básicos, existem aí outros comandos, mas eu trouxe aqui para você, né, os fundamentos aí com relação a redes. Tranquilo? Bom, o primeiro comando é o comando ifconfig. Esse cara aqui, ele permite configurar as interfaces de rede. Ele é um comando muito utilizado para inicializar as configurações dessas interfaces. Você consegue, inclusive, parar as interfaces, subir essa interface. Caso nenhum argumento seja passado junto com o comando, o mesmo apenas vai exibir o estado das interfaces atual. Tá? Então você manda lá um ifconfig, ele vai mostrar aí quais são as configurações, quais são os endereços que estão associados àquela sua placa de rede e por aí vai. O ifconfig tem uma particularidade interessante que cai na sua prova. Ele é muito cobrado em comparação a um outro comando, ao comando ipconfig. Isso não seria nada demais se esse comando não fosse um comando do ambiente Windows. Olha só. Então, o que é que ocorre? As provas de concurso sempre tentam induzir você ao erro, fazendo um trocadilho, misturando os conceitos, tá? Entre o comando ipconfig e o comando ifconfig. A diferença está aqui, ó, no Fzinho aqui, ó, que maravilha, tá nesse cara, tá certo? Então, se a gente trocar aqui o P por F, vira outro comando. Claro que de um outro ambiente operacional. Então, fique atento com relação a esse trocadilho, que às vezes o aluno tenso ali no momento da prova, ele não observa esse detalhe, que trata-se do comando ifconfig e não do comando ipconfig. Quando não, raro, há uma confusão. As questões geralmente colocam assim, em relação aos ambientes Windows e Linux. Julgue, aí mistura esses conceitos, tá certo? Só para deixar você esperto, não deixar você vacilar aí nessa questãozinha aí, beleza? Vamos lá. Na sequência, nós temos o comando ARP. O comando ARP ele mostra para a gente o cache ARP do kernel. Né? ARP, claro, que vem de Address Resolution Protocol. É onde você encontra aí o MAC address. Tá? Então, você vai ver exatamente como é que é feito isso, como é que ele traz, ele mostra aí para a gente essa tabela ARP, essas informações de ARP aí para a gente descobrir o MAC address do seu dispositivo de rede. Na sequência, nós temos talvez o comando mais famoso quando se trata de rede, é o comando ping. O comando ping ele envia requisições ICMP para um determinado host. É uma ferramenta largamente utilizada para testar a conectividade entre uma máquina ou rede local e máquinas e redes locais. Então, o comando ping ele faz com que você teste se a máquina A está tendo acesso, se está tendo conectividade com a máquina B, ou se uma máquina da rede A consegue enxergar, consegue acessar uma máquina na rede B através do comando ping. O que é que ele faz? Ele manda um pacotinho ping e a máquina responde pong. Então, é mais ou menos assim, só ilustrando aí para você. Ela manda uma mensagem, a máquina receptora recebe essa mensagem e devolve, né, a mensagem confirmando, olha, eu estou aqui. Tranquilo? Vamos demonstrar também sem maiores problemas para você esse comandinho aí. Um comando, inclusive, muito comum. O comando route, né, ele exibe aí a tabela de roteamento, as configurações de rota. Claro que aqui a gente vai, né, para ter que aprofundar um pouco mais nesse comando, a gente precisa entender um pouco de roteamento, um pouco mais de rota. Para você que está fazendo esse curso, né, um curso básico aqui, o importante é que você vai perceber através desse comando quais são as rotas configuradas. Inclusive você pode adicionar uma rota, tá? Adicionar uma rota e deletar uma rota. Claro, podendo ainda modificar, né, inserindo ou deletando registros nessas tabelas, através desse comando aí. Tranquilo, também sem muito estresse aí para você.
Vamos agora, então, checar no nosso ambiente virtual, ambiente esse que será agora uma ferramenta constante aí na sua formação, uma ferramenta para consolidar os conhecimentos que você está tendo aí no ambiente Linux, tá certo? Vamos ver, então, na nossa ferramenta, como esses comandinhos serão cobrados, como eles funcionam na prática. Vamos lá! Aqui estamos então no nosso console, no nosso console de trabalho, e vamos meter a mão na massa e ver como funcionam esses comandos que nós acabamos de falar. Vamos começar com o bloco de utilitários de texto. E no primeiro comando, vamos ver o comando cat. O comando cat, que aliás nós já vimos na nossa última aula, quando falamos de permissões, vimos quando mostramos aí o conteúdo dos arquivos PASWD e o arquivo shadow, quando falamos de permissão, das informações do usuário e tudo mais. Muito bem, eu aqui, antes até de mostrar o comando cat, vamos mostrar aqui o conteúdo dessa pasta, que é a pasta provas de TI, que a gente vem trabalhando já ao longo do módulo. Eu tenho aqui dois arquivos, o arquivo 1.txt e o arquivo 2.txt. Então vamos lá, vamos começar a demonstração. Primeiro eu tenho aqui o comando cat, arquivo 1.txt. O que é que ocorre? Nós temos aqui o conteúdo do arquivo 1.txt. Vamos ver agora aqui o conteúdo do arquivo 2, rapidamente. Olha só, arquivo 2.txt. A ideia agora é nós mostrarmos, nós concatenarmos o conteúdo desses dois arquivos através do comando cat. Então vamos lá, ó, cat, arquivo 1.txt, arquivo 2.txt. Gente, isso aqui é tranquilo. Vamos ver como é que resolve. Olha só, muito bem. Então, eu digitei aqui a concatenação através do comando cat do arquivo 1.txt e o arquivo 2.txt, e ele mostrou aqui o resultado final, que é a junção desses dois conteúdos. Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu posso também direcionar isso para um outro arquivo, não posso? Pode. Claro, a gente vai materializar essa concatenação, direcionando essa saída para um outro arquivo. E como faz isso, professor? Simples, utilizando aqui o sinal de maior que. Então, vamos pegar esta concatenação e direcionar essa saída para um terceiro arquivo, que é o arquivo 3.txt. Olha só, vamos limpar aqui para facilitar a visualização, listar aqui o conteúdo e visualizar. Aí está o arquivo 3.txt. Com o próprio comando cat, vamos ver o conteúdo desse arquivo, do arquivo resultante. Eu tenho aí então, gente, olha só, em um único arquivo, o conteúdo dos arquivos 1 e 2.txt. Nós concatenamos, nós somamos aí essas duas informações. Tem mais um detalhe. Nós podemos ainda pegar o conteúdo de um arquivo e adicionar ao final de outro. Como assim, professor? Veja só, vou mostrar na prática. Nós vamos pegar aqui, através do comando cat, o conteúdo do arquivo 1.txt, certo? E vamos jogar esse conteúdo direcionando com dois sinais de maior que. Então, nós vamos adicionar esse arquivo 1.txt no nosso amigo arquivo 3.txt. Olha só, arquivo 3.txt. Então, com o comando cat, nós vamos fazer essa adição a um outro arquivo. Vamos lá, vamos checar? Então, cat, arquivo 3.txt. Gente, perceba aí, o primeiro é o 1 mais o 2. E agora, mais o 1 novamente. Então, o resultado da concatenação que nós fizemos inicial e a adição do conteúdo do arquivo 1 ao final do arquivo 3. Tranquilo, não tem mistério. Esse comando aí é facinho, facinho, e você vai poder usar bastante para navegar nesses arquivos dentro do seu ambiente Linux. Maravilha? Vamos lá. Vamos ver agora então dois comandos que têm aí a mesma finalidade. São eles o comando less e o comando more. Antes disso, para facilitar a nossa visualização, a nossa demonstração desses comandos, eu vou falar sobre um outro comando, que é o comando dmesg. Esse comando ele exibe o buffer do kernel e armazena esses dados em um arquivo lá no var log, lá no diretório var/log/dmesg. Eu vou executar ele aqui e mostrar para você a quantidade de informação que vai subir. Viu lá? Então, todas essas informações são registradas pelo kernel. Então, a gente vai utilizar o comando less agora para a gente visualizar melhor isso. Porque eu executando aqui novamente, olha só, essas informações passaram muito rápido, a gente não conseguiu ver. Então, a gente vai paginar essas informações. E para fazer isso, eu vou pegar o resultado desse comando e jogar no comando cas, passar esse resultado para ser paginado através do comando less. Muito bem. Então, como seria isso? Dmesg
tá? Pipe, olha só o pipe, less. Tá vendo aí? Você tinha no seu teclado essa tecla, se perguntou a vida toda para que serve, tá aí um exemplo. Então, essa barrinha aí vertical, ela serve para você pegar o conteúdo de um comando e adicionar outro, direcionar esse comando a outro. Então, você está usando aí dentro do ambiente Linux esses dois comandos aí em conjunto, tá certo? Então, vamos agora, ó, fazer a paginação. Professor, subi essas telas aí, mas eu não vi a diferença. Olha só, eu agora, com as teclas de navegação, as setinhas para baixo, eu vou, ó, navegar linha a linha, ou com a setinha para baixo, ou teclando Enter. Posso usar a setinha para cima? Pode. Então, ó, estou subindo aqui, com a setinha para cima, setinha para baixo, e Enter. Professor, e a page down, page up funciona no LES? Funciona. Então, ó, estou paginando para baixo, paginando para cima. A barra de espaço também pagina para baixo, olha só. Então, gente, eu tenho aqui com o comando LES a possibilidade de navegar nessas informações, tá certo? Navegar no conteúdo de grandes arquivos, se for o caso, se a gente assim utilizar. Tranquilo? Para sair desse comando, basta teclar a tecla Q. Pronto. Olha só, de maneira análoga, a gente vai utilizar o comando more. O comando more, assim como o comando less, ele vai navegando, ó. A diferença é que ele não utiliza as teclas de navegação, nem page up, nem page down, nem as setinhas para cima e para baixo. Apenas o Enter, aqui no nosso exemplo, ó, o Enter, linha a linha, ou a barra de espaço, paginando, virando a página. E assim também como o less, o Q sai. Então, é um comando tranquilo que a gente vai utilizar em conjunto com um sem fim de outros comandos, claro, quando nós formos trabalhar a matéria de maneira avançada e trabalhar aí o restante dos comandos Linux, que com certeza são um universo, um mundo de coisa para a gente ver, tá certo? Vamos lá, então, vamos dar sequência. E agora vamos falar do comando grep. O comando grep, ele busca o conteúdo em função de uma palavra de busca, uma palavra-chave que você vai passar para ele. Por exemplo, vamos lá agora no diretório var log e vamos ver aqui, dentro de um desses arquivos, a exemplo do DMESG que eu falei para você, olha ele lá. Ó. Então, se eu fizer aqui um cat DMESG, que é um arquivo, ele vai ver todo esse conteúdo. Mas eu quero buscar apenas uma palavra. Por exemplo, vou escolher aqui a palavra TCP, que é aquela ali que apareceu ali para a gente. Então, ó, grep TCP no arquivo DMESG. Olha só. Então, pronto. Ele trouxe para mim as linhas onde encontra a palavra aí TCP. Então, vamos ver outra palavra aqui. Vamos navegar mais uma vez aqui, utilizando até o comando que a gente acabou de aprender. Vamos utilizar aqui o comando less DMESG. Olha só. Então, vamos paginar aqui, vamos escolher aqui um outro nome para a gente buscar com o comando grep. Ó, a palavra pages. Então, com a teclinha Q, ó, vamos limpar aqui agora a tela. E vamos fazer aqui o grep page DMESG. Olha só, ele trouxe aí todas as ocorrências, todas as linhas com a palavra page. Então, o comando grep ele é utilizado para você encontrar informações, as linhas que trazem aí a palavra-chave que você está passando para ele. É muito tranquilo. Professor, eu posso utilizar isso aí também, assim como utilizei o more? Pode. Então, por exemplo, vamos listar aqui, eu vou trazer um exemplo bem interessante para você. Nós temos o arquivo messages, está vendo? Então, vamos dar um cat aqui, ó, no arquivo no arquivo messages, olha só. Então, olha o tanto de informação que tem no arquivo messages, está vendo? É um arquivo grande demais, porque todas as informações em tempo real que está sendo gerada é registrada aí no arquivo messages. Muito bem. Então, eu quero agora aqui, ó, tudo que tiver a palavra ETH0, que é aquela informação que eu estou visualizando ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu disse cat messages, ou seja, foi esse sem fim de informações. Vamos usar agora a teclinha grep, que é aquela teclinha que a gente acabou de explicar para você, que você nunca usou na sua vida, está usando agora, está vendo que ela é importante. Grep e a palavrinha que a gente escolheu, que foi ETH0. Que já a gente já viu o que significa ETH0. Aguarde e verá o comando ifconfig. Mas muito bem, então eu disse aí, ó, cat, ou seja, traga aí as informações, leia para mim o arquivo messages, pipe e
dei uma outra ordem, um outro comando, que é o comando grep, com o parâmetro ETH0. Então, veja, vou limpar aqui para facilitar, que a informação ficou difícil para você visualizar. Então, aqui eu tenho todas as linhas com a palavra ETH0. Professor, mas eu não consegui ver tudo. Eu tenho como paginar? Tem. Ó, pipe novamente, less. Veja, ó, estou agora navegando em tudo, né, no arquivo message, né, na saída do comando cat do arquivo message, e estou agora navegando com o comando less. Ok, novamente. Se foi muito rápido, vou repetir para você. Ó, como foi nosso comando? Cat message, ou seja, leia o arquivo messages. Agora, pipe, qual é o outro comando em cima desse resultado? Olha, traz para mim só as linhas com a expressão ETH0. Aí ele trouxe tudo, só que a informação veio muito rápida e eu não consegui ver. Pega esse resultado e passa como parâmetro para o nosso amigo less, nosso comando de paginação. Então, pagina para mim a pesquisa feita buscando a expressão ETH0 no arquivo messages através do comando cat. Então, eu li para você aí de trás para frente. Tranquilo? Mais uma vez, olha só. Então, a gente vai navegando. Ó. Estou aqui agora navegando com page-down, page-up. Fui até o final do arquivo. E para sair desse comando, né, desse conjunto de comandos, com a teclinha Q. Maravilha? Então, também sem maiores problemas aí para você. Tá? Vamos voltar então para a nossa pasta, né, provas de TI, e dar sequência aqui aos nossos comandinhos. Maravilha. Agora aqui nós vamos trabalhar mais outro comando que também é muito importante. É o comando tail. O comando tail, ele exibe as últimas linhas de saída de um arquivo, né? Por padrão, se você não colocar nenhuma outra informação, você vai ter aí as 10 últimas linhas do arquivo. Então, às vezes, quando você está trabalhando com arquivos muito grandes e que você quer só visualizar o final, as últimas linhas que foram inseridas, o comando tail ele é o mais indicado. Eu vou voltar lá naquela pasta, né, a pasta do varlog, onde tem esses arquivos, porque aqui eu tenho um exemplo de arquivos grandes para a gente fazer com o comando tail. Então, ó lá, tail messages. Olha só, ele mostra as últimas linhas do arquivo messages, beleza? Um detalhe interessante é que esse comando tail ele pode ser utilizado quando a gente utiliza a opção "-f" para monitorar o arquivo. Veja, tail messages. Olha só. Aí agora, se nós aguardarmos um pouco e acontecer qualquer tipo de acesso, qualquer evento neste ambiente, a mensagem vai aparecer aqui em tempo real, porque nós estamos com o arquivo aberto, escutando o que vai acontecer. Então, caso haja alguma coisa, não vai ser o caso aqui no nosso ambiente controlado, mas o comando tail-f, ele traz aí a informação que acaba de entrar. Então, a gente utiliza esse comando para monitorar o crescimento do arquivo, monitorar as informações que estão chegando e tudo mais. Uma outra coisa interessante, que é o comando "-n", eu posso dizer com a opção "-n", quantas linhas eu quero que ele traga. Por exemplo, por padrão ele traz 10, eu quero 20. Então, "-n 20, ele traz aí as 20 últimas linhas. Pois bem, por fim, eu vou voltar aqui agora sim, voltando para a nossa pasta do provas de TI, porque a gente tem uns arquivos menores aqui, né? Eu vou mostrar aqui para você o seguinte. Nós temos, eu não podia deixar passar, os editores de arquivo. São assim como no Windows você tem o Notepad, o WordPad, aqui no ambiente Linux, né, no ambiente de console, você também tem. E eu vou falar rapidamente sobre dois, só para não passar batido aqui com você. O primeiro é o comando nano. Nano arquivo 1.txt. Ele mostra aí o conteúdo do arquivo e o console que a gente pode editar. Ó. Pode escrever, eu vou passar no meu concurso assistindo às aulas do provas de TI. Muito bem, fiz aqui a alteração do arquivo e através desses menus inferiores eu vou gravar, eu vou fazer o tratamento aí de justificar, buscar, paginar, vou navegar nesses arquivos, uma série de funções aí. Então, com o comando Ctrl+O, eu vou gravar este conteúdo. E o comando Ctrl+X,
eu vou sair aqui do arquivo. Então, ó, vamos ver aqui como ficou. Opa! Olha só, eu tenho aí o arquivo 1. Vamos agora, ó, botar em prática o cat arquivo 1.txt. Olha só, tá aí então a alteração que a gente fez através do nosso pequeno editor Nano. O outro editor, só para fechar aqui rapidamente também, que essas informações a gente precisa conhecer um pouquinho, é o comando vi. O comando vi ou vim, que também é um aprimoramento desse editor, ele faz a mesma coisa. A diferença é que ele é um pouquinho mais, digamos assim, chatinho de você trabalhar, porque você precisa inserir comandos nele através do console. Então, por exemplo, a letra I, ele transforma o editor em modo de edição, de inserção. Então, eu aqui agora posso fazer inserções. Tá? Se eu quiser gravar essas modificações, eu tenho que comandar aqui com ESC, sair do modo de inserção, dois pontos e dizer o que eu quero fazer. Então eu entro no modo de console e mando gravar. Então ele grava aquele arquivo. Para sair, eu dois pontos novamente, comando Q e saio. Então eu só queria realmente apresentar aí rapidamente para vocês esses navegadores e vamos ver agora os nossos comandos de rede. Vamos lá. O primeiro comando é o comando ifconfig. O comando ifconfig ele permite configurar as interfaces de rede, as placas de rede. Então vamos ver como ele funciona, primeiramente digitando ele sozinho e ver quais são as informações que ele nos traz. Tá aí então, essas informações são as informações da interface 0, que é a interface, que é a placa de rede configurada na nossa máquina virtual. Por se tratar de uma máquina virtual, claro, essa placa também é uma placa virtual, tá certo? Então, vamos entender isso aí. Então, quais são as informações que ele nos traz? Ele traz aí um endereço IP, que é o endereço 10.0.2.15, traz aí qual é a máscara, traz também a interface loopback, que é a interface local. Então, essas informações pertinentes a redes. Claro, gente, que redes é uma matéria que nós trabalharemos aqui ao longo do nosso curso, que o Prova de TI tem também com outros professores que trabalham com maior profundidade. Não vou entrar nessa seara aqui. Vou mostrar para vocês a funcionalidade do nosso comando ifconfig, tá certo? Muito bem. Então, com o comando ifconfig, nós podemos subir, configurar e manusear todas as informações pertinentes à rede de computadores, a redes no Linux. Olha só, vamos então executar aqui agora colocando um outro IP nessa interface 0. Pô, professor, eu posso adicionar um segundo IP? Claro que pode. Vamos ver como isso é feito. ifconfig eth0, como nós já temos a interface 0, eu posso dar um alias, um apelido a essa segunda interface. Então, eth0 2.1. Vamos colocar agora o IP, vamos seguir a mesma ordem do IP da interface eth0, que é a 10.0.2, e vamos dar um novo IP, o IP 16. Vamos dizer agora a máscara, netmask, que é 255.255.255.0. E vamos subir essa interface, vamos dar um map nessa interface. Olha lá, vamos executar e checar aqui as configurações. ifconfig, pois bem, então nós temos aí a interface 0 com o IP 10.0.2.15 e agora um alias com um novo IP para a interface 0, só que a interface 0 2.1, que é uma outra placa, que nós subimos aqui, que nós virtualizamos aqui, com o IP 10.0.2.16. Claro, gente, aqui é um overview do comando. O comando ele tem uma série de outras opções de você fazer configuração inclusive de MAC address, configuração de você reiniciar a sua interface, enfim. Mas aqui são as informações básicas, são a demonstração que você precisa para entender o que faz o comando e como ele funciona. Tranquilo? Avançando então. Vamos ver agora o nosso próximo comando, que é o comando ARP. O comando ARP, ele lista, ele manipula o cache ARP. Ele traz as informações de endereço MAC da sua máquina, da sua placa. Então, muito simples. Ele mostra aí o endereçamento,
e qual é o endereço MAC da sua placa de rede, tá certo? Ele mostra, claro, se você tiver mais de uma placa de rede, todas essas informações vão ser listadas aqui. Então, se você precisa identificar, né, qual é o endereço MAC, o comando ARP traz essa informação para você. Tranquilo? Muito bem. Na sequência, nós temos agora talvez o comando mais importante quando se fala de rede, que é o comando ping. O comando ping, ele envia requisições de SMP para um determinado host. É uma ferramenta largamente utilizada para você testar a conectividade entre as coisas. Nossa máquina virtual, ela está na internet. Ela está configurada aqui no nosso ambiente e ela navega. Então, eu posso, por exemplo, fazer um ping para o endereço IP e para o nome, né, se você tem o seu DNS configurado. Então, por exemplo, vamos pingar aqui, ó, www.google.com.br. Então, eu vou fazer um ping para um site, para um host lá, que está, obviamente, o servidor que vai responder por esse nome. Então, vamos ver o que acontece. Então, perceba aí, gente, ó, que o ping está acontecendo e a máquina, vou cancelar aqui, e o endereço IP responsável pelo domínio, pelo nome www.google.com.br, que respondeu, foi esse aí, ó, 173.194.119.56. Vamos agora fazer o ping para esse endereço 173.194.119.56. Olha lá. Muito bem, então eu tenho aqui a resposta. Nessas informações, o que é que está acontecendo? Nossa máquina está mandando um pacotinho ICMP para esse servidor, para esse host, para esse endereço, e ele está devolvendo a resposta. E essa resposta, eu vou parar aqui para te mostrar melhor, essa resposta, ela tem um tempo que esse pacotinho vai e o pacotinho volta, que esse tempo ela é expresso em milissegundos. Então nós temos aqui que o nosso ping do nosso host, do nosso laboratório, até o IP do endereço do Google, que foi o endereço que a gente está utilizando aqui para teste, levou em média aqui 37 milissegundos para ir e para voltar. Então nós temos aqui na primeira coluna, não, melhor, da direita para a esquerda, o tempo em milissegundos, depois o TTL, que é o time to live, que é o tempo de vida desse pacotinho, né? Se esse pacotinho for e demorar muito, ele vai ser descartado. A gente vai começar a perder pacote, né? Ele começa a não responder. E a quantidade das requisições que estão sendo feitas, nas requisições ICMP que estão sendo feitas. Então, esse comando basicamente ele faz aí o ping, ele checa a conectividade entre dois hosts. E claro, você pode fazer isso para diversos outros endereços locais, endereços externos. Então, por exemplo, nós configuramos aqui, ó, dois endereços. Então, vamos fazer aqui um ping para o endereço 10 que nós acabamos de criar, 0.2.16. Olha só, ele responde. Claro que agora aqui, ó, ele responde em 0 milissegundo, que ele praticamente está pingando para ele mesmo. Então, ele tem conectividade com ele mesmo. Se a gente testar isso aí com outros endereços, vai funcionar da mesma forma. Por exemplo, professor, mas e se eu colocar para um endereço que não existe? Por exemplo, o endereço 160. Ele vai ficar tentando, ó, tentando e nada. Depois que o TTL se esgota, ele diz, olha, esse destino é inalcançável, não existe para mim, não consigo chegar. Tá certo? E no final, quando você interrompe, ele mostra aqui as estatísticas. Por exemplo, ó, 100% dos pacotes se perderam, 100% dos pacotes lost, né? Então, não funcionou aí, o endereço IP de destino não existe. Maravilha! Por fim, gente, para terminar nosso bloco aqui de comandos de rede, vamos mostrar aqui rapidamente o comando route. O comando route ele mostra quais são as rotas utilizadas pela nossa máquina. Então eu tenho aqui dizendo, por exemplo, que a nossa rota default é o gateway, é o roteador 10.0.2.2 e com a máscara 0.0.0.0, ou seja, toda a rede. Então, para qualquer lugar que eu queira navegar, para qualquer endereçamento que eu queira navegar, ele vai utilizar a rota default, que é apontar para o gateway 10.0.2.2 e esse gateway que conhece todos os outros IPs, que é a nossa ponte para a rede externa, vai direcionar essa informação para os roteadores externos, para as rotas de saída. Claro, eu posso ter aqui, professor, rotas locais? Pode. Você pode criar rotas locais, você pode especificar todas essas rotas, né, com o comando route. Um exemplo aqui de adição de rota para você, olha só, route add, que é o parâmetro de adição de rota, menos net,
Vamos ver aqui uma rede 192.168.0.0, netmask, ou seja, a máscara dessa rede, 255.255.255.0. No dispositivo é TH0. Vamos ver agora com o comando root, vamos ver como ficou aqui a nossa rota. Então vamos lá. Nessa nossa rota, nessa nova rota que nós criamos, eu estou dizendo que é o seguinte, olha, toda vez que você precisar encontrar a rede 192.168.0.0 com a máscara 255.255.0, saia pela interface de ETH0. Então você tem aí adições de rotas, você consegue especificar inclusive para placas diferentes, você consegue fazer aí um sem fim de configurações quando se trata de roteamento dentro do Linux. Maravilha, pessoal, nós vamos fechar aqui nossa parte de comandos, nossa parte de comandos básicos. Vamos finalizar o nosso módulo agora com exercícios. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu com exercícios e mostrar para você o quão importante é essa matéria, como esses assuntos são cobrados agora com provas. Nós utilizamos aqui o nosso console para demonstrar e vamos agora trabalhar questões. Um abraço e até já!